Tenho aqui para conversar comigo o ator Gregório do Vivier e o diretor Tomás Portela. Os dois estão lançando agora no dia 15 a comédia Desculpe o Transtorno, um filme que conta a história de Eduardo, ou Duca, né, que é um sujeito aí que sofre de transtorno dissociativo de personalidade. Uma hora ele é o paulistano certinho Eduardo e na outra hora ele é o carioca fanfarrão, o Duca, né? Queria começar até com uma pergunta para você, Gregório. Você alterna aí dois personagens que são bem diferentes, né? Que são praticamente o clichê das duas cidades, né? Eu queria te perguntar, quanto que você acha que há do Duca em você e quanto que você acha que há do Eduardo em você? Ou você é 100% Duca ou 100% Eduardo? Eu acho que todo mundo tem um Duca e um Eduardo dentro de si, assim. Todo mundo tem um... Inclusive, até já descambando para a política, num segundo de papo já estamos descambando. Aliás, esqueci de falar primeiramente fora Temer, desculpa, um erro, né? Falta de educação. Mas eu acho que todo mundo tem um Bolsonaro e um Jean Willis dentro de si, sabe? Já percebeu isso? Todo mundo tem, a gente às vezes tem e um Coxinha e um Petralha, todo mundo tem. A gente reprime um lado ou outro, mas a gente tem o tempo todo uma coisa mais... a gente tem uma dicotomia interna. Desenho animado você impõe um anjinho, um diabinho, mas não é necessariamente bom e mal, não é maquiavélico, né, nesse sentido. É maquiavélico. Não é maniqueísta. Nossa, eu tô burro porque é a 20ª entrevista hoje, mas... Não é maniqueísta, não é bom e mal. É uma coisa mais assim, tensões, a gente tem tensões internas entre uma coisa de repente mais instintiva, outra mais civilizada, mas também entre uma coisa mais alegre, outra mais de repente para baixo. E eu acho que então eu tenho um pouco dos dois, com certeza. Entendi. Agora é interessante, né, que eu lembro que eu visitei o set do filme, né, uns 2 anos, certo? Eu lembro que eu fui perguntar para você especificamente onde você tinha buscado aí o lado paulistano, né? Afinal você faz o Eduardo, né? Eu lembro que você me contou que você foi buscar algumas dicas de sotaque com o Antônio Prata, não foi isso? O Prata é um cara que saca muito de ponte aérea, até porque ele escreve no Rio, ao contrário do que eu faço. Mora em São Paulo, mas escreve na Globo no Rio, então ele está sempre... E aí ele tem uma boa tese sobre sotaque carioca. Ele diz que o carioca, enquanto o paulista aprende as vogais A, E, I, O, U, os cariocas aprendem sempre com um Azinho depois, tipo A, EA, IA, OA, UA. Então, nossas vogais nunca são retas, elas são sempre onduladas no Rio, sabe? Então, se eu falar lua, ia, tem sempre um que torna o carioca mais assim, mais malemolente. E o paulista tem uma coisa que tem sons que não tem no carioca, feito E. Você nunca vai ver um carioca falando E. Ou em também, evento, são outras vogais, né? Então acho que tem claro o S, que é chiado ou não é, mas para mim onde faz a diferença mesmo é a vogal. Tipo, o carioca pensa e o paulista pensa mais sabe? Tipo, são vogais diferentes. Agora, então, bom, você também está bastante familiarizado aí, né, com as características específicas aí de São Paulo, do Rio. Eu lembro que a gente conversou sobre isso, inclusive. Como é que você usou aí esse conhecimento na prática? Você é do Rio, certo? Mas você mora no Rio, você mora em São Paulo? Eu moro um pouco nos dois, né? Eu tenho a minha base maior, hoje em dia, no Rio. Às vezes fica a minha base aqui, mas eu tenho um apartamento no Rio e um em São Paulo, porque eu trabalho muito aqui, né? Então... isso já há alguns anos, assim, então me deu uma ajuda até de como conceituar o filme ali no começo, assim, porque a gente queria, para ajudar a compreensão dos dois personagens, fazer com que os universos fossem diferentes, assim. Então a gente buscou em São Paulo uma coisa das linhas, de uma luz mais soft, mais sofisticada, um São Paulo buscando uma coisa mais tipo Nova York, e o Rio de Janeiro, que tem um pouco a ver com o personagem dele de São Paulo, que é um cara mais correto, mais regrado, mais estável, né? E o Rio de Janeiro a gente estava sempre com as curvas, com as montanhas, com Santa Teresa, com câmera na mão, com o Grande Angular perto dele, para de alguma forma ajudar a transmitir essas personalidades de uma forma visual, assim, para a dramaturgia, a estética poder contribuir para a dramaturgia, né? Assim, arrumar uma forma de que ela ajude a contar a história, assim. Então, foi um pouco por aí, assim. E esse conhecimento das duas cidades ajuda bastante, né? Assim. Agora, e como é que foi que vocês dois entraram nesse projeto? Porque, na verdade, o argumento foi do Caio, não foi? Do Caio Gulani? Não, foi de... Não, quem? o projeto começou lá na Gulani. Eles tinham vontade... Gulani é a produtora do filme, né? Produtora do filme. Eles tinham vontade de fazer um filme com essa temática Rio e São Paulo.
E eles tiveram um grande desenvolvimento antes de eu entrar no filme. Quando eu entrei no filme, o filme era bastante diferente, assim. Ah, é? E até eram um casal mais velho, de 40 e muitos, do Rio, outro uma mulher de São Paulo. E era uma história, basicamente, um romance, assim. E assim que eu entrei, eu falei, pô, a gente tem que trazer uma coisa um pouco mais jovem, encontrar um público um pouco mais aberto. E foi engraçado porque a primeira coisa que eu mandei como resposta da leitura do roteiro foram as músicas da Clarice, que ela tinha acabado de gravar no YouTube, lançar no YouTube as músicas dela. Eu falei, tinha que ser uma coisa assim, meio um drama levado às últimas consequências, que fica engraçado, não sei o quê. E aí a gente saiu dessa história da Clarice, começou a escrever o roteiro, e aí a gente chamou a Tatiana Maciel, que é a irmã da Clarice, para trabalhar no roteiro, ela e o Célio Porto. E a gente começou a desenvolver o roteiro. Uma certa hora a Tatiana falou, vem cá, por que a gente não chama Gregório e Clarice? Eu falei, cara, tipo, tudo a ver, foi ali que começou tal, e a gente convidou eles, e eles entraram muito mais do que só atuando, assim. Eles têm uma contribuição de roteiro, assim, essencial. Todo mundo, inclusive a Dani também, mas eles foram que fizeram a labuta ali de realmente escrever, mas a Dani trouxe muita coisa pro roteiro de ensaio, e a gente falava, porra, foi do caralho isso da Dani, vamos botar no roteiro. A Dani tem até um pedaço que ela fala, que eu não sei se foi dela mesmo, que ela fala que a família dela é de Santo André, né? E eu fiquei pensando se ela mesmo que trouxe isso, porque ela é de lá, não é? Ela trouxe, cara, muita coisa, assim. Eu agora não me lembro se essa exatamente, mas essa bem provável claro, que é dela, assim. Uhum. Toda a coisa ele não gosta de vinho, tem muito radar. Eu lembro que a senhora falou no set. Ela traz muita coisa, porque ela não para. Se você ficar ali olhando, corta a câmera e ela continua. Se você prestar atenção... Ela estava brigando com... na história, ela vem pro Rio encontrar com o namorado e descobre que o meu personagem está traindo ela, está apaixonando outra mulher, e ela começa a ficar desesperada, berrar, e ela fala assim, eu trouxe uma canga! Isso foi caco dela. Foi caco total. Eu trouxe uma canga. Ela é muito boa. Assim, ela é maravilhosa, cara. E você, Gregório, você também, como o Tomás estava falando, você participou também, na verdade, aí da lapidação aí do roteiro, né? Como é que foi aí esse processo? No que você entrou exatamente? Eu entrei na fase final, já o roteiro já tinha uma estrutura já bem definida pela Adriana Falcão, pela Tatiana Maciel, sim, elas fizeram essa labuta, e eu e Clarice entramos no final para dar esse tapa, dar a nossa cara, assim, vamos dizer assim, imprimir, né, nos diálogos, nas piadas, e também opinar um pouco na estrutura. Então entrei no final, assim, no finalzinho para aquela cobertura do bolo, sabe? Foi um pouco o que a gente fez, eu acho. E tem uma coisa de o ator, quando ele é autor também, é outra pegada, assim. O cara consegue... Eu sempre uso o exemplo do Chico Buarque, que ele não é um grande cantor, mas quando ele canta as músicas dele, é incrível, assim. Então, eu sempre trago, e nesse filme, mais do que nunca, assim, essa contribuição do elenco e de quem está ali para a gente conseguir fazer um produto legal. Eu acho que os atores, em geral, eles, por estarem, assim, o roteiro, o personagem, ele é melhor defendido pelo ator muitas vezes que por ninguém, porque você quer ter boas piadas, você quer que ele faça sentido. Então, em geral, os atores que eu mais gosto, pelo menos, são também bons roteiristas, porque são aqueles que conseguem contar uma história melhor, né, com aquele personagem. Isso já era até a deixa para minha próxima pergunta, que era justamente essa, para você, Tomás, né? Como é que foi trabalhar com atores que são atores que, na verdade, atores criadores mesmo, né? Que embutem aí muita criatividade no próprio processo, assim, né? Facilitou bastante o meu trabalho, né? Claro, porque eles vieram com material muito bom, e o meu trabalho, eu sei, em todo começo de filme, eu junto toda a equipe, digo a descrição do Aurélio sobre equipe. O Aurélio fala que equipe é um grupo de pessoas com características complementares que se sentem mutuamente responsáveis por uma obra. Então, se a gente consegue trazer isso com todo mundo, é incrível, né? Assim, então, isso eu digo, o ator no texto, o fotógrafo na fotografia, ter uma parte de autoralidade, facilita muito o meu trabalho. Porque o diretor não é o cara que tem que ter todas as grandes ideias, ele é o cara que tem que identificar quais são as grandes ideias e ser um facilitador daquela equipe para fazer o melhor filme que é possível, né? Assim, então, ter atores que têm isso como princípio facilita muito a minha vida, porque normalmente o meu trabalho é fazer o cara virar autor. Para eles não precisava fazer nada, eu falo assim, vai aí, malandro, porque realmente
eles vinham com cena inteira, assim. Às vezes a gente pegava o sentido da cena e eles reescreviam os diálogos de uma forma que lhe coubesse ali, né, neles. E a gente tentou trazer o filme todo um pouco para esse clima, que é um pouco o clima das músicas da Clarice, sabe? Eu acho que o filme tem um pouco esse astral que é um pouco indie, assim, é um pouco delicado e leva essa coisa do humor sem ser o humor de preconceito, é o humor que eu gosto, é o humor que eu me sinto orgulhoso de ter feito. Assim. Agora, Gregório, eu lembro que você até chegou a morar em São Paulo aqui, né, durante o filme, né? Eu até aproveitar, na verdade, para perguntar dessa experiência e embuti aí uma pergunta para contar um pouco da sinopse. Eu acho que a gente foi um pouco rápido, né, quando a gente falou. Eu falei que, na verdade, é um sujeito, né, que sofre de transtorno dissociativo, mas, na verdade, ele é nascido no Rio, vem para São Paulo morar com o pai dele depois da separação, né? E aí ele tem de voltar para o Rio e aí acontece... Bom, vou deixar que você explique, acho que você explica melhor do que eu até. É isso, é um cara que ele veio morar em São Paulo quando tinha acho que 10, 12 anos e ele deixou no Rio aquele moleque que ele foi. Então quando ele volta ao Rio pela primeira vez, volta aquele moleque e aí toda vez que ele vem ao Rio, sabe, ele fica alternando entre esse adolescente, esse moleque que ele foi, carioca, e a pessoa que ele virou, adulto, paulistano. Então, fala não só de Rio e São Paulo, mas usa essas duas cidades como metáfora para também a criança que a gente foi. Onde é que está aquela pessoa que a gente foi, que a gente recalca, muitas vezes joga para debaixo do tapete e de repente ela surge em geral nos momentos mais inesperados, porque tudo aquilo que a gente joga para debaixo do tapete ressurge. Então o filme fala disso. Eu adoro que a gente fale também de Rio e São Paulo, porque eu vivo nessa ponte aérea e quem diz que não existe diferença ou que isso é um clichê, isso é inventado, não é porque não vive essa ponte aérea. Porque a diferença é gritante. A gente tem dentro de um país, por exemplo, eu acho que a diferença entre Rio e São Paulo, que são cidades vizinhas, é muito maior do que a entre Rio e Manaus, muitas vezes, sabe? Ou entre Rio e... Eu sinto menos a ponte aérea do que Rio e São Paulo. São cidades que eu acho que são antíteses, sabe? Historicamente, inclusive, Rio e São Paulo, em geral, costumam estar de lados diferentes da luta, vamos dizer assim, seja ela qual for. Então, são cidades que eu acho que representam Brasis muito diferentes e personalidades também. É uma cidade aqui... eu tenho muitos amigos paulistas, morei um tempo aqui. E eu fiquei um tempo morando no Copan quando eu estava aqui. Eu amo o centro da cidade de São Paulo. É um centro que a gente não tem no Rio. Os paulistas não dão esse valor. As pessoas em São Paulo moram no centro. O centro à noite em São Paulo é agitado, as pessoas vão comer, vão jantar. No Rio, não. O Rio de Janeiro tem um centro de 9 às 5 da tarde. A partir daí, é terra de ninguém. É uma zombieland, assim. É um negócio muito louco, porque ninguém mora no centro. O centro do Rio ele é só comercial. Em São Paulo é comercial e residencial, o que torna, enfim, muito mais agradável, né, de se estar e passear. Então, eu sou apaixonado pelo centro de São Paulo. E eu fiquei um tempo aqui no Copan, morando durante o filme, um pouco antes, um pouco depois. E muito, muito feliz, porque você tem isso. Arquitetonicamente também, acho uma cidade muito mais rica. O Rio é uma cidade linda. Linda apesar dos cariocas. Porque tudo que o ser humano fez no Rio é horroroso. De verdade. O Rio é uma cidade em que o ser humano cagou tudo. Se tirar os prédios, o Rio é uma cidade linda. Agora, eu até tenho um amigo francês que levei, tava lá, não, isso aqui é o Leblon, ele ficou olhando aqui, esse aqui é o lugar mais caro da cidade, o lugar mais bonito, mais luxuoso, olhando aqueles prédios espelhados, assim, uma coisa, é muito cafona, não parece que é um bairro nobre, vamos dizer assim, porque é feio, né? E o Rio tem essa natureza maravilhosa, deslumbrante, mas como arquitetonicamente, eu acho São Paulo um deslumbre, assim, para quem gosta, eu adoro. Então, morar no centro de São Paulo foi uma delícia também por isso, sabe? A oportunidade de você morar num edifício histórico, que é o Copan, mas também ver todo dia, cada dia era uma nova descoberta, no centro de São Paulo, de uma joia, assim, arquitetônica, um negócio, em geral, modernista, precioso, que ninguém está dando valor, as pessoas passam direto todo dia. Então, gosto muito daqui. Interessante que você até abordou um pouco da minha próxima pergunta, né? O filme também é uma grande tiração de sarro, né? Com os clichês das duas cidades e com os clichês dos povos, né? Das duas cidades, né? E até perguntar quão verdade vocês acham que esses clichês são, né? E o quanto vocês acham que eles não correspondem. Para você, o clichê é 100%, né? Ele funciona para explicar. Eu acho que ele é 100% só que não é facilmente traduzível numa dicotomia, tipo... careta, doidão, não é isso, porque o que tem de doidão em São Paulo, então não é que o carioca é doidão, também não é tenso, relaxado, porque também o que tem de carioca é tenso, não é isso, mas o que eu acho que existe é uma coisa mais de arquétipos, que aliás o Tomás definiu bem em termos de linguagem no filme, né, que ele define um pouco como reto e curvo,
que é um pouco a própria paisagem de São Paulo, como vocês podem ver, no filme ela é sempre reta. Você vai ver, olha quanta linha reta, quanto ângulo reto. E no Rio, em geral, ela é curva, seja pela montanha, seja pelas árvores. São linhas mais curvas como as linhas da natureza. Então, esteticamente, tem essa diferença, mas também é uma diferença de personalidade. Eu brinco que assim que você desembarca no Santos Dumont, no Rio, você já vê a diferença. Em São Paulo, os táxis se organizam de maneira... Tem uma cadeia de fordista, né? Cada um vai para um lado, o quê? Número 10 tem 10, vai o quê? Entra, aí fila anda um segundo. Chega no Rio, a pessoa vem no teu ouvido e fala, saindo para onde? Aí se você for para um lugar longe, ela já dá você para um amigo dela, que é o taxista, que dá para ela de volta R$20. Tudo é um esquema no Rio. Isso é verdade, o Rio é uma cidade do esquema mesmo. Vai ver que, inclusive, não é à toa que, em geral, eu acho que a tecnologia de ponta de corrupção é do Rio de Janeiro, que é Eduardo Cunha, o PMDB carioca, ou Baiana também é foda lá das empreiteiras. Mas, em geral, a gente, em termos de esquema, a gente inventou o esquema no Brasil, né? Assim, é lugar da corte, é lugar... O Rio de Janeiro é foda, assim, é um lugar em que você não tem como escapar, tudo tem um esqueminha, sabe? São Paulo, claro que é Brasil, mas as relações são mais sérias mesmo. Os serviços, quando eu digo serviço, não é só serviço, o restaurante chique, o luxo, não, serviços públicos mesmo, sabe? O transporte público, muito melhor do que no Rio. Então, os paulistas não dão esse valor, mas em termos de processo civilizatório, de cidade, São Paulo está muito adiante do Rio. Interessante que você falou assim, dos paulistas não darem muito valor. Eu até penso, será que... E os cariocas, assim? Você acha que os cariocas têm alguma coisa que eles não dão valor à cidade? Ou você acha que talvez eles valorizem demais? Cara, como é que você acha que é? Esse pra mim é um problema muito louco. O Rio de Janeiro tem um excesso de autoestima que ninguém pode nunca falar mal do Rio de Janeiro, né? E São Paulo tem um excesso de baixa autoestima que ninguém pode falar bem de São Paulo. Falei bem de São Paulo numa coluna, fui xingado pelos paulistas que diziam: como é que você pode falar bem de São Paulo? Você não deve morar aqui, só pode, sabe? Quero ver morar aqui, fácil falar bem, quero ver morar aqui. Caraca, e aí tem isso. E você vai ver os hinos de São Paulo. Você até fez uma desculpa São Paulo. Eu fiz, desculpa São Paulo. Depois. E aí, analisando, você não pode falar bem de São Paulo. Aliás, até aprendi aqui na Folha, me falaram, Gregório, você não pode falar bem de São Paulo, porque isso é uma coisa que une a imprensa de Rio e São Paulo, é que a imprensa do Rio odeia São Paulo, a imprensa de São Paulo odeia São Paulo. Se você falar bem de São Paulo, você está rompendo uma regra histórica, você vai contra todos. E Paulo vai ver até os hinos de São Paulo, assim, formais, tem aquela do Tom Zé, São Paulo, quanta dor. Olha, um hino de São Paulo, o mesmo Caetano, a dura poesia concreta. Em geral, quando não existe amor em SP, quando se fala de SP, você está falando da dureza. É um amor, mas é um amor calejado, bruto, vencido, né? Bruto. Contra o Rio é sempre Garota cidade de Ipanema, maravilhosa, né? cheia de encantos mil. É a cidade mais bonita do Brasil, do mundo. Né? O carioca tem uma marra mesmo, gigante, insuportável, que faz com que a gente segue também os olhos para a gente não veja os problemas da nossa cidade. A gente fecha muito os olhos, sabe? Né? Eu acho que o filme tem um pouco disso, porque também, à primeira vista, você olha pro carioca do filme e você fala, puta, que cara legal, que cara descolado, e você olha pro paulista e fala, pô, mas que cara quadrado, não sei o quê. E com o decorrer do filme, você vê que o cara é descolado, mas o cara é egoísta, o cara é egocêntrico, o cara é... E o paulista, ele é, no filme, né, ele é menos ele é um cara mais regrado, mais não sei o quê, mas ele é um cara de confiança, ele é um cara sério, ele é um cara bacana. Até estava conversando com a Clarice numa outra entrevista e ela perguntou, a entrevistadora perguntou, Duca ou Eduardo? Duca é o do Rio, né? Ela falou, Eduardo com certeza. Porque é isso, o cara é muito legal, não sei o quê, mas... então eu acho que a gente tenta também no filme dar uma desconstruída nisso, assim, sabe? Eles começam bem diametralmente opostos, assim, e um pouco baseados nos clichês, e a gente vai vendo que o clichê de lá não é tão legal, e o clichê daqui que parecia ruim é mais legal, porque no fundo o filme os filmes a gente sempre leva as coisas maior do que a vida, né? Assim, então, na verdade, é a história de um cara que é a história de todo mundo, só que a gente extrapolou para mostrar os dois caras que tem dentro de todo mundo de forma clara, assim. E tentar encontrar um meio do caminho, que é o que a gente está tentando no filme, que a gente está tentando no Brasil, que é o que a gente está tentando em tudo, né?
Interessante isso que você falou, tentando no Brasil, né, de alguma forma juntar esses polos, né, ou pelo menos aproveitar aí o melhor desses polos. Eu fico pensando o quanto que na verdade também tem essa discussão, a própria dicotomia aí, Rio-São Paulo, né, quanto que na verdade as duas também cidades não podem aproveitar, né, de alguma forma essas diferenças. Eu, Tomás, aproveito muito, eu adoro São Paulo, eu venho para cá e aproveito tudo que São Paulo tem para me dar, volto para o Rio e aproveito. O pessoal pode Mas é uma opinião pessoal, mas eu acho que sem dúvida, assim, é uma briga, é uma disputa meio boba, assim, né? É que nem a nossa, todo mundo quer o bem do Brasil e fica todo mundo se batendo e se matando em vez de conversando de uma forma construtiva, né? Assim, acho que o filme tenta um pouco fazer uma conversa, vai desenvolvendo uma conversa construtiva entre as duas personalidades também. Assim, então eu acho que é um pouco por aí, assim, tanto a história do filme quanto a história que o tema do filme. Eu digo muito que esse filme fala sobre quem a gente é de verdade, assim, que a única forma da gente assumir quem a gente é descobrir o nosso Duca e o nosso Eduardo, entendeu? Para descobrir o que a gente quer ter do Duca e o que a gente quer ter do Eduardo para fazer um cara da gente uma pessoa melhor. Até, Gregório, você estava citando um pouco, né, essa questão da autoestima carioca, né? Que foi uma discussão que veio muito também à tona agora, durante os Jogos Olímpicos e tal, né? Quer dizer, houve aí uma supervalorização do Rio, principalmente entre os cariocas, mas também entre todos os brasileiros e tal, né? Como é que você viu aí essa própria questão aí da autoestima carioca durante os Jogos Olímpicos? Foi desmedida, não foi desmedida? Como é que você viu? Cara, eu acho que... É engraçado, todo mundo falava, as Olimpíadas vão ser um fracasso. Eu sabia, por um lado, que não ia ser, mesmo sabendo que, em vários sentidos, iam, claro, remoção das pessoas nas favelas, a questão da ecologia, que foi uma cagada. Só que no Rio tudo se resolve magicamente com carnaval e festa, as pessoas tapam os olhos. Então, para mim, as Olimpíadas é um grande exemplo disso. Que sucesso as Olimpíadas, que lindo. Por um lado, claro, o Rio estava no centro do mapa, mas... Para o Rio, basta a festa, para o carioca. A festa foi linda, ninguém, é isso. Aí nisso tapa-se os olhos de todo o resto. A quantidade de famílias removidas na Vila Autódromo, o pacto ambiental, o que tinham prometido, nada foi feito. O próprio Eduardo Paes reconheceu. Mas o que acontece? Na abertura, faz um gesto, vamos todos plantar uma árvore. Então uma árvore é o cacete, não vai solucionar. Que moral é essa? Vamos plantar uma árvore. Não, a pior mensagem ambiental do mundo é cada um plantar uma árvore. Para de comer carne, para de andar de carro, faz mil coisas. Plantar uma árvore, foda-se, desculpa o termo, mas... Então tem isso, se resolve no sentido da festa, vamos todo mundo oba-oba e assim tapam-se os olhos para problemas. A grande chance dessa Olimpíada, que é a coisa de um grande legado que podia ter, como é o caso, sei lá, de Barcelona, por exemplo, uma cidade que se transformou realmente, absolutamente, por conta de uma Olimpíada. Eu acho que a gente teve melhoras na cidade, mas a coisa... mas a impressão que eu tenho é que o importante era a festa. E o importante era o que vai ficar. O importante é o resto da vida das pessoas dessa cidade, né? Cara, quantidade de coisa que não vai fazer sentido nessa cidade daqui a pouco, sabe? Assim como é só ver o PAN, gente. A gente teve um PAN que teve que reconstruir tudo para as Olimpíadas. A gente teve um engenhão que a gente fez outro dia, teve que reconstruir para as Olimpíadas. Tudo. Então, não tem dúvidas. Infelizmente, que ainda mais um estado falido, que o estado do Rio está completamente falido, que não vão ter dinheiro para manter essas instalações. Então, vai virar um elefante branco, como tem virado tanta coisa, né, no Rio de Janeiro. Uma cidade que é caríssimo, é os metros quadrados mais caros do mundo, e ao mesmo tempo tem descampados, inabitados na cidade por questões disso, de mau uso mesmo do espaço público. É uma cidade de contraste muito grande, né? Se você parar para perceber, a Rocinha dá vista para um campo de golfe. São Conrado tem um campo de golfe, assim. Então é uma cidade de contrastes muito grandes. Agora também é engraçado isso, porque, bom, eu nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo, mas eu sempre ouço, na verdade, os meus amigos, principalmente os meus amigos cariocas, que dizem que aqui em São Paulo a gente, na verdade, também não tem consciência dos próprios contrastes, né? Porque São Paulo se vive muito dentro de bolhas, né? Se circula pelo centro, se circula por certos bairros, que no Rio de Janeiro talvez as coisas estejam um pouco mais próximas, então talvez os cariocas tenham mais noção. Vocês concordam com isso? Vocês acham que não? Eu acho que no Rio a violência é mais democratizada. Tipo, todos sofrem com ela. São Paulo realmente, por uma questão geográfica, os pontos, a pobreza é mais isolada do centro da cidade, do centro das áreas nobres. Muitas vezes em São Paulo,
elas não têm nenhum contato com favela, por exemplo. No Rio não tem como. Não tem como você passar o Largo da Favela. Não tem um bairro do Rio que não tem uma favela, salvo o Jardim Botânico, talvez. Jardim Botânico tem do Horto. Tem a do Horto, então o não tem. Maitá tem uma pequena não lá, tem nenhum lugar, não tem nenhum bairro do Rio nobre. Que tem a Lagoa, porque também a Lagoa não é nem um bairro. Aí derrubaram. Porque tiraram tudo. E ainda assim a cruzada é meio na Lagoa. Enfim, no Rio a cidade é toda permeada de áreas muito pobres e áreas muito ricas. Toda é muito misturado. Então, só isso já faz com que você não consiga mais dificilmente tapar os olhos para a miséria ou para a violência, está tudo permeado. Em São Paulo, não. Em São Paulo, você vai se distanciando, né, do centro e as coisas e vai ficando mais pobre. É mais nesse sentido, porque é mais plano, é mais separado mesmo. E eu acho isso daí eu acho uma coisa interessante do Rio mesmo. As coisas você não consegue tapar os olhos para a miséria. Em São Paulo você consegue viver como se você morasse na Suíça, sabe? Tem gente que vive, tem gente que vive dentro tem aquele condomínio que é dentro do shopping, a escola é dentro. Isso no Rio é mais difícil. Bom, o filme tem, além dessa questão toda de Eduardo e Duca e do humor, tem uma parte também super do romance, né? Sim. Porque ele, o Eduardo, que é a personalidade de paulista, ele é noivo da Viviane, que é a personagem da Dani Calabresa, e o carioca se apaixona pela personagem da Clarice Falcão, né? Então eles acabam caindo nessa briga, porque chega uma hora que o carioca encontra com a namorada paulista, o paulista encontra com a namorada carioca, e isso leva todo um conflito e uma questão amorosa lá que é bem presente no filme também. Engraçado, Tomás, pensando um pouco na sua trajetória, né? Eu lembro que o primeiro filme que eu vi seu, na verdade, foi um suspense, que foi Os Isolados. Depois você foi para um filme de ação, que é Operações Especiais, e agora você volta à comédia, né, com o Desculpe o Transtorno. Eu queria perguntar, assim, o que te leva aí a transitar por estilos tão diferentes, assim? Cara, eu gosto muito de cinema, assim, eu gosto muito de contar história, e eu curto muito essa coisa de gêneros, assim, para o diretor é muito interessante os gêneros, o tipo de trabalho muda muito, assim. Por exemplo, no suspense, é o solo do diretor. Eu posso fazer uns planos incríveis, planos sequências, climas super fortes. Numa comédia, o meu trabalho é com que as pessoas esqueçam que eu existo. Se alguém sair de uma comédia que eu dirigi falando, puta, que diretor incrível, eu estraguei o filme. As pessoas têm que sair falando que filme engraçado, como que o Gregório estava bem, como que a Clarice estava bem. Um filme de ação já é outra coisa, já tem outro clima até de set, estresse, tem arma, tem efeito especial, tem tudo. O clima do Desculpe o Transtorno era uma delícia, porque é importante para o desenvolvimento da comédia que os atores estejam à vontade, que as pessoas estejam à vontade, que a gente tenha um timing diferente. Então, para mim, me estimula muito e eu tenho projetos acho que o único gênero que eu não tenho um projeto em vista é musical. O resto, meu próximo filme vai ser um filme de esporte. É um filme sobre atletismo, com 2 Olimpíadas. Depois eu vou fazer um filme sobre rádio, então sobre rock and roll, a origem do rock and roll no Brasil. Então é mais do que coincidência isso, sim. Realmente eu busco encontrar, e agora eu estou repetindo o gênero da comédia romântica, que foi meu primeiro filme, mas é um filme muito diferente quanto estilo, quanto tipo de comédia dentro do hall das comédias românticas. O meu primeiro filme é uma comédia romântica mais clássica, aquela coisa um pouco mais enlatada até, né? Assim, esse filme aqui já descamba para um outro tipo de humor, para um outro tipo de romance. Então, eu gosto de variar, eu tenho filme autoral para fazer também, tenho todo tipo de gênero. Eu gosto de contar história, de fazer um filme, de encontrar uma equipe para realizar aquilo ali. Interessante, porque, claro, as comédias, todo mundo sabe que são, na verdade, os filmes que impulsionam, né, as bilheterias dos filmes nacionais aqui, né? Agora, ao mesmo tempo que elas têm esse grande mérito, de alguma forma elas também são super desancadas entre os cineastas mais autorais e tal. O que vocês acham aí dessa rixa aí, comédia / filme autoral? Eu acho que se essa rixa existisse no mundo inteiro, o Woody Allen não teria feito tudo o que ele fez na vida dele.
Eu acho que isso é uma bobagem. Tem lugar para todo mundo e todo mundo ajuda todo mundo. Uma comédia que vai bem ajuda um filme autoral que vai bem ajuda uma comédia, porque a gente está todo mundo no mesmo barco. O diretor é diferente, mas as equipes são as mesmas. Meu diretor de arte faz 27 filmes autorais, 27 filmes comerciais. A gente tem que pensar em fazer filmes bem feitos dentro dos gêneros e fiéis à proposta deles, né? Porque no fundo é isso. Eu vou fazer uma comédia romântica, eu tenho que ser fiel a essa proposta. Eu vou fazer um filme autoral, a mesma coisa. Então, existe sim, existe eu acho que tem uma coisa de diminuir as comédias, até porque a gente também costuma fazer mais comédias de ruim qualidade do que filmes autorais de ruim qualidade. Talvez venha por esse lado, assim, mas eu acho que no Brasil também tem um desprezo, de modo geral, do humor. E do sucesso, né? Do sucesso, com certeza. Aí tem gente que detesta entender, né? Ai, se eu entendi é porque o filme deve ser muito bom. É porque eu não costumo entender filme, então se eu entendi é porque tem isso, a pessoa não gosta de entender. Fora que tem uma coisa também no Brasil, de um desprezo pelo humor, de modo geral, que eu acho que é muito clássico nosso. Você vê nos Estados Unidos, na Inglaterra, a cultura anglo-saxã é muito respeito pelo humor, tem de mais sagrado. Então você vai ver os grandes intelectuais são engraçados, sabe? E os humoristas são tratados como intelectuais. Hoje os formadores de opinião nos Estados Unidos são o Jon Stewart, sabe? Quem decidem uma eleição, o John Oliver, o Bill Maher, são os caras que eles são muito mais ouvidos, talvez, do que qualquer intelectual gabaritado, porque tem uma fé, eu acho, no humor, é uma cultura que é transpassada pelo humor. No Brasil, o humor muitas vezes é confundido com bobagem, com besteira, com, sabe, é uma piada, como se a piada não fosse uma coisa séria que ajudasse a dizer coisas. E o humor é o drama levado às últimas consequências, né? Assim, a coisa é tão dramática que fica engraçado, né? Assim, então... E tem uma coisa que o humor serve para traduzir coisas intraduzíveis. Então o Woody Allen fez isso muito bem, ninguém fala de morte como ele. Mesmo no Brasil, quem traduziu melhor o Brasil quanto Milor ou Sérgio Porto, não é? Eu acho que é humor tradicionalmente que traduz mesmo a sociedade, a questão política ou o amor, ou melhor do que ninguém, na minha opinião, porque ele, assim como a poesia, ele fala de coisas que... Ele trabalha com o não dito, ou com o tabu, ou com o proibido. E ele é também perigoso, assim, porque o humor, da mesma forma que ele pode fazer isso tudo, ele também é um disseminador de preconceito, né? Assim, o humor de preconceito, os limites do humor. Ele é muito fácil fazer alguém rir batendo no mais fraco, entendeu? Assim, então eu acho que tem um super valor nesse filme, que a gente não bate no mais fraco, assim, entendeu? A gente está ali lutando para fazer um humor dentro da comédia, das relações humanas e dos conflitos que existem dentro das pessoas, muito mais do que falar, nós somos a maioria, vamos bater nesse aqui porque a gente pode bater nele e as pessoas vão rir, assim. Então eu acho que isso também tem a ver com o preconceito que existe com o humor, porque pelo pessoal do cinema autoral com o humor, porque faz-se muito humor de preconceito. E o humor é uma forma meio velada de levar esse preconceito para frente, né? Assim, e a pessoa ri de uma piada de homossexual e fala, eu não sou homofóbico. Mas a risada entrega, a risada é o que porque é uma coisa que é tão espontânea e ela mostra os seus preconceitos e tudo que você tem dentro, né? E interessante, né, Gregório? Porque você usa também o humor como uma arma política, né? Eu queria até perguntar para você, assim, quer dizer, qual que você acha que é a função do humor, principalmente nesses tempos, né, de ânimos tão acirrados e tal? Eu acho que o humor, ele é capaz de furar bolhas, sabe? Cada um fala dentro da própria bolha. O humor, ele é uma das poucas coisas que consegue atravessá-la, eu acho. Você, quando ri de uma piada, você nem percebe às vezes que a pessoa te convenceu de alguma coisa, sabe? Porque todo humor é em algum lugar argumentativo, mas, ao contrário da argumentação, a pessoa não percebe que ela está sendo convencida. Então, o poder de uma piada, para mim, é gigantesco, assim, eu acho que... nem consegue mentir que não foi convencido. Não, né? porque o riso, ele te trai, né? Ele ataca... O Milor diz isso da música, que a música é uma arte que ataca pelas costas. E, na verdade, o humor também, um pouco. O humor, ele te ataca em algum lugar que, se você riu, você já foi ganho, né? Então, ele é uma grande forma, acho que, de conquistar
os famosos corações e mentes, eu acredito. E eu acho que é o que nos... É tão bonito. Poucas coisas que são mais emocionantes que ver uma plateia rindo junto. Cara, você vê, são 300 pessoas, 400 pessoas que não se conhecem, não combinaram, não tem nada em comum, muitas vezes, entre uma e outra, idade, classe social que for, e elas riram no mesmo momento, sem combinar, como se fosse orquestrado. Então, eu acho lindo quando o cinema dá essa possibilidade de fazer a todos humanos. Então, o riso nos iguala a todos, porque a gente ri, embora, claro, tem mil tipos de humor, tem coisas que nos unem a todos. Rir de determinadas coisas nos une a todos como seres humanos, independente da classe política, idade, classe etária, o que for. Então, eu gosto muito por isso do humor, assim, essa capacidade de nos unir mais do que nos separar, sabe? Agora, é interessante porque eu perguntei para o Tomás sobre transitar por gêneros, eu queria também passar essa pergunta para você, assim, né? Você que tem, na verdade, um nome tão associado ao humor, se você também pensa, claro que você tem trabalhos, eu lembro que os primeiros filmes que eu assisti seus também não eram comédias, né? Eu lembro do filme do Matheus Souza, lembro do filme do Heitor Daly e tal. Verdade. Agora, e você também pensa, talvez, em ir um pouco para outros gêneros, para investir em outros gêneros? Pô, eu adoro drama. Como espectador, inclusive, talvez eu assista mais dramas, assim. Eu gosto muito. Eu gosto muito de história, sabe? De envolvimento emocional. O humor que eu mais gosto é aquele que tem envolvimento emocional. Aquele que você torce pro personagem, aquele que você eventualmente chora. E eu gosto muito disso, do humor triste que fala de morte, fala de solidão. Então, sim, o drama com certeza. Mas eu também não tenho vontade de largar a piada, sabe? Porque me incomoda um pouco quando o ator despreza, o próprio ator muitas vezes despreza o humor, sabe? Ele diz assim, tu quer fazer um trabalho dramático, como se fosse maior ou menor. Eu não fugiria propositalmente da comédia, porque pra mim, acho que o gênero que eu mais gosto é o drama engraçado, sabe? Talvez até mais que a comédia triste. Porque o drama não foge. Todo filme, sei lá, o filme de ação que eu fiz, ele é um filme de ação, ele não é uma comédia, mas ele tem humor. Porque eu acho que o humor faz parte dessa curva, que o legal do cinema é você estar aqui, depois ele te joga lá em cima, depois ele te joga lá embaixo, depois ele te joga lá em cima. Essa montanha-russa de sentimentos é que faz você acabar a sessão, bater palma e falar, valeu o ingresso aqui, eu já dei uma... Tem um filme tão bom, tem uma frase tão boa do Groucho Marx, comentaram sobre comédia e tal, e o Groucho disse, um amador na comédia é um sujeito que acha que se ele se vestir de velhinha, e entrar numa cadeira de rodas e descer ladeira abaixo, isso é engraçado. Um expert sabe que isso é engraçado se for feito com uma velhinha de verdade. Então, o humor de algum lugar, ele é feito de verdade, de experiências reais, entende? Às vezes eu acho que ele precisa ser mais verdadeiro que o drama. Claro. Entende? Você precisa trabalhar com a realidade. A matéria-prima do humor, para mim, é a realidade, é o drama real, né? É isso que falou, que é bom levar das últimas consequências. Então tem vontade sim também de fazer drama, mas sem fugir do humor, porque eu adoro quem tem essa coragem de fazer uma piada no meio de um drama, sabe? Eu acho que isso é um saber que eu acho a coisa mais bonita, aquele riso da morte, riso sardônico que chama, que aliás chama porque parece que morria-se, né? Era uma forma de morte, um veneno que você tomava, que você morria rindo. Então o riso sardônico é o riso de quem está morrendo. É aquele riso do heptador. Tem o famoso caso do cara que foi, história real, condenado à morte numa segunda-feira. E ele falou, putz, semana começou bem. Que assim, ele ia morrer ali. E é um pouco isso, é o riso do cara que vai morrer, né? Que tá ali, do cara que se joga do último andar do prédio e fala, até agora tudo bem, nos ares, né? E então, eu acho que é isso, o humor para mim serve para isso, eu acho, para escapar da morte, né? O humor, ele basicamente, para mim, a função primordial é essa, fazer a gente esquecer, ou pelo menos superar o fato de que a gente vai morrer, o fato de que a gente está aqui nessa terra é passageiro e superar esse medo terrível da morte, porque ele trabalha basicamente contra o medo. E por isso que eu acho que ele é uma grande arma política, numa época em que as pessoas insistem em semear o medo, o pavor, não é? E precisa de mais isso, ou mais policiamento, porque ou os bandidos, ou os black blocs, ou seja o que for, a gente precisa detê-los, porque a sociedade está... Esse plantar o medo, o humor ele vai contra isso, o humor ele é sempre relaxado, não é que você só ri daquilo que você não tem medo. Então por isso que eu acho que o humor hoje, mais do que nunca, ele é indispensável, para a gente vencer o medo, que é a ferramenta mais paralisadora da transformação. Entendi. Tem mais alguma coisa que vocês acham interessante falar? Não. Filme estreia no dia 15, então?
A gente tem outros atores também que a gente não citou. O filme tem, além do Gregório, da Clarice e da Dani, a gente tem o Daniel Duncan, tem o Rafa Infante, Marcos Caruso, Zezé Polessa. A gente tem um elenco que realmente facilitou muito o meu trabalho. Muito obrigado. Obrigado a você. E fora tem, né?